E como dizia o sábio filósofo Luiz Felipe Pondé, o futuro é de quem tem filhos. Agora, a nova tendência é fazer aniversário para bebê reborn. Eu sou o Victor Riva e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal filosófico. E hoje vamos falar dos infames bebês reborn. O último assunto do momento aí, né? Mas isso não é novidade, não. São coisa que acontece já há muito tempo aí. Tem encontros de baby reborns que já são bem antigos e acontecem há muito tempo. Agora, é fato que ultimamente tem acontecido algumas coisas muito bizarras aí, como festa de aniversário para baby reborn, ou então um atestado médico e pediatra de baby reborn, e até mesmo gente pedindo para batizar baby reborn na igreja católica, olha só. E o padre, não sou eu que estou dizendo, tá? O padre foi bem assertivo dizendo que isso é caso, né, psiquiátrico, né, de psiquiatria. Agora, isso não é surpresa para ninguém quando a gente já tinha uma sociedade que estava trocando os filhos, aí falando filhos de verdade mesmo, né, de carne e osso, seres humanos, pessoas com almas dotadas, né, de razão e liberdade, por animais inferiores, né, que não são dotados de razão e liberdade. E quando a gente estuda filosofia, a gente aprende que tem ali, né, 4 graus de perfeição, categorias ali no ser, que a gente vai descendo ou subindo, dependendo da perspectiva que você tá. E a gente começa nos seres inanimados, né, que é, por exemplo, uma pedra ou essa xícara de chá aqui, né, ela é um ser inanimado. Significa o quê? Que ela não tem vida, né, só um objeto material, tem ali a forma, né, obviamente, mas é um ser que só tem a matéria, não tem nada além disso, não é um ser vivo. E, para além disso, a gente tem os seres vivos com a alma vegetativa, que são as plantas. Elas possuem o quê? Elas possuem a alma vegetativa, são capazes de se nutrir e se reproduzir. Mas só isso, nada além disso. Elas não têm sentimentos, elas não têm sentidos externos, elas não conseguem captar as coisas da realidade ao redor. E isso fica reservado aos animais superiores, né? Os animais que possuem sentidos. E aí eles possuem também uma alma sensitiva. Já é o 3º grau aí, né? Os animais possuem uma alma sensitiva, eles possuem sentidos externos, conseguem captar as coisas ao redor, conseguem perceber o que está acontecendo ao redor. E acima deles, óbvio, estamos nós, seres humanos, que possuímos não só uma alma, né, sensitiva, mas também possuímos uma alma racional e livre. Nós temos 2 coisas aí que os animais não possuem, as plantinhas não possuem, e um pedaço de pedra, ou essa xícara de chá, ou um boneco de borracha também não possui, que é a capacidade de raciocínio, a inteligência e a liberdade, a capacidade de poder fazer as suas próprias escolhas. Agora, vamos lá, se a gente for descendo nessa escala, né, de perfeição, a gente sabe que antigamente as pessoas, as mães principalmente, elas tinham filhos de verdade, pessoas, seres humanos, e foram aos poucos substituindo isso, né? Não queriam ter mais filhos, as famílias hoje não vêm tendo filhos, a fecundidade caiu, e as pessoas têm substituído os filhos por toda sorte de coisas aí, né? Para, vamos dizer assim, basicamente repor o vazio que ficou ali por não ter tido filhos, né? Então, em vez de ter um filho, a pessoa foi lá e adota um maldito Shih Tzu, né? Que é esse cachorro que veio substituir um filho nas famílias aqui do Brasilzão. E qual que é o problema em ter um cachorro? Não tem problema nenhum em ter um cachorro. Sempre na história humana, e desde que a gente domesticou o animal, não tem nenhum problema, né? A gente sempre tem tido um cachorro para lazer, seja para lazer, para proteção, para muitas outras atividades, caça, para transporte em alguns lugares, para ajudar polícias, por exemplo, né? Segurança em geral. Farejador, ele tem cachorro para tudo que é tipo de coisa. E não tem nada demais. O problema é quando você direciona um afeto ou até mesmo um cuidado, um dinheiro para um cachorro que seria digno de um ser humano. E você está basicamente tratando o cachorro como um ser humano ou melhor do que um ser humano, né? Esse é que é o problema. Quando você tem essa inversão de valores, basicamente você está substituindo o ser humano, que é a pessoa, né, racional e livre, por um animal irracional, que não tem capacidade de compreender o que acontece ao redor dele. Ele consegue sentir, ele percebe, mas ele tem a percepção, né, a sensação, mas ele não tem a compreensão daquilo que acontece, não tem razão para poder entender as causas, os motivos do que acontece ali ao redor dele. Então a gente está substituindo nossos filhos por uma sorte de seres inferior, dando a eles
um cuidado que não lhes cabe, né? Isso aí é muito bem explicado em diversos livros também, uma certa perversão nisso daí, né? E você dá a um animal, a um cachorro, por exemplo, o cuidado que seria próprio a um ser humano. Agora, é aí que entra o grande problema da bola de neve da desgraça, né? Qual que é essa bola de neve da desgraça? A partir do momento que você normaliza e aceita esse tipo de comportamento, como por exemplo as mães de pet, que tá lá, né, dão um cuidado excessivo aos animais, tratando eles até melhor do que um ser humano e colocando eles no lugar de um filho, chamando os cachorros inclusive de filhos. Daí, para você chegar no Baby Reborn é só um passo, né? O passo é simples, você tá ali adorando os animais. E o próximo passo é você adorar as plantas. E há pouco tempo atrás, você sabe muito bem, né? Os fatos não me deixam mentir. Também surgiu a moda das mães de planta, os pais de planta, né? Então, aí você está direcionando a uma planta, que é um ser ainda inferior a um animal, que não possui uma alma sensitiva, não possui sentidos externos, não tem visão, não tem olfato, não tem audição, não tem nada disso. E você está direcionando a esse tipo de ser, que é uma planta, um amor, um afeto e um cuidado, e até mesmo um dinheiro que deveria ser direcionado a seres vivos, às pessoas. E se a gente continuar descendo a escala aí de perfeição dos seres, a gente chega onde? A gente chega nos seres inanimados, né? Então, da mãe de planta, do pai de planta, para a gente chegar nas mães de Baby Reborn, como eu disse, somente um passo. E olha só onde a gente está hoje, né? Essas notícias aí não deixam mentir, já está todo mundo falando a respeito dessa questão dos Baby Reborns e o pessoal querendo aí os mesmos direitos de uma mãe de um bebê verdadeiro, de verdade. Mas isso não espanta ninguém, olhando aí para a realidade dessa dessas novas gerações, onde ninguém mesmo tem a força, a fibra moral para assumir a responsabilidade de ter um filho, por exemplo, e os cuidados que são necessários para se ter um filho. Esse pessoal que cuida de um bebê de silicone jamais vai entender, jamais vai compreender o que é você passar uma noite em claro, acordado, porque o seu filho está doente, muito doente, e você pedir a Deus para que ele tire aquela doença da criança e passe para você, porque você acha que é, né, um injusto isso. Ou seja, você não queria que seu filho sofresse, você preferia sofrer você na pele do que o seu filho tá doente. Esse pessoal do bebê de borracha aí nunca vai entender isso. Nunca vai entender o que é você levantar cedo e trabalhar e se matar de trabalhar para você dar uma vida digna para o seu filho ou para os seus filhos, porque não sabem o que é a responsabilidade disso, não entendem o que é o amor que advém disso, desse sacrifício, dessa doação por algo, né, por alguém que veio de dentro de você e é sangue do seu sangue, carne da sua carne. Mas, uma vez eu estava lendo um livro do Luiz Felipe Pondé, não é o meu filósofo favorito, de longe, mas eu estava lendo um livro dele, que é o Guia Politicamente Correto da Filosofia, e ele, em um dos artigos que ele escreve nesse livro, ele comenta a respeito das pessoas que não têm filhos e ficam ensinando besteira para os filhos dos outros nas escolas, né? E aí a mesma regra se aplica à questão dos baby reborns, das mães de pet, das mães de planta e qualquer tipo de outra desgraça que vem destruir o conceito de família como ele é naturalmente. É que essas coisas não duram mais do que uma geração, porque esse tipo de gente não tem filhos, ou seja, eles não procriam. Não vai ter continuidade desse tipo de pensamento, a não ser que eles tentem enfiar isso na cabeça das outras pessoas. Mas para fazer isso, eles precisam resistir, né, passar por uma resistência natural que existe dentro dessas famílias, né, que é aversa a esse tipo de absurdo, né, lógico, e não vai deixar isso entrar dentro da cabeça deles tão fácil. O que eu quero dizer aqui é, o futuro é de quem tem filhos. É isso. Só isso. Mas essa discussão não acaba aqui, você sabe muito bem. Ela continua nos comentários, onde você vai conversar comigo e vai me dizer o que você acha disso. O que você pensa desse caso psiquiátrico aí, né? Você pode deixar aqui nos comentários a sua opinião e eu, com certeza, vou conversar com você, responder aos seus comentários. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo, onde a gente vai voltar a falar de livros, filosofia, educação e coisas interessantes e não de bebês de silicone. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.